Olá, meus irmãos e amigos, estamos dando sequência a esta série de estudos sobre o Sermão do Monte. E hoje é o 15º estudo. Quanto tempo já se passou? 2 semanas ou mais de 2 semanas, mas estamos apenas em parte do primeiro capítulo desses 3 que compõem o Sermão do Monte, Mateus capítulos 5, 6 e 7. E hoje a temática desse estudo é o que Cristo falou sobre o 6º dos 10 mandamentos. O 6º mandamento fala contra o homicídio ou o ato proibitivo sobre o homicídio. Mas Jesus vai além, porque além de trazer a memória para os seus ouvintes a respeito desse 6º mandamento e os seus desdobramentos, consequências, Jesus aprofunda, mostrando algo mais agravante, deixando claro que a prática do homicídio não é algo que surge do nada, mas muitas vezes é processado, inicia-se na mente e no coração das pessoas. Então vamos ler o texto de Mateus capítulo 5, versos 21 e 22. A palavra de Deus diz assim: Vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados: não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Mas eu lhes digo que qualquer que se irá contra seu irmão estará sujeito a julgamento. Também qualquer que disser a seu irmão raca será levado ao tribunal, e qualquer que disser louco corre o risco de ir para o fogo do inferno. Então, você pode observar essas duas partes da fala de Jesus. A primeira, ele, como disse antes, traz à mente dos seus ouvintes o que de fato Deus ordenou, tanto em Êxodo capítulo 20, versículo 13, como em Deuteronômio capítulo 5, verso 17. Em Êxodo 20, 13, nós encontramos um dos menores versículos da Bíblia: não matarás. Tem apenas 7 letras, não matarás. E esse mandamento foi colocado por Deus porque, obviamente, entende-se que há uma tendência do ser humano de atentar contra a vida do outro. Há uma tendência da prática do homicídio. É claro que a gente entende também que esse mandamento não surgiu do nada. Deus não falou uma coisa sem que tivesse uma base, uma justificativa. Desde o primeiro homicídio praticado por Caim contra seu irmão Abel, que a gente tem contemplado na história mundial, e não só na cidade onde a gente mora, no estado, no país do qual fazemos parte, mas pelo mundo afora, nesses milhares de anos que compõem a presença do homem sobre a face da terra, o homicídio tem sido uma prática. É claro que as motivações para o homicídio são das mais absurdas. O próprio homicídio praticado por Caim, por que ele matou o seu irmão? O que o seu irmão havia feito para ele atentar? E a traição, porque criou uma situação, uma espécie de uma intenção criminosa. Ele atraiu o seu irmão para um lugar que ele já tinha planejado ali eliminá-lo. Então, desde o primeiro homicídio praticado por esse homem chamado Caim, que nós temos visto a humanidade entrando nessa atitude ou praticando essa atitude reprovável, condenada por Deus. Mas a questão toda é que talvez algumas pessoas, quando ouvem não matarás, da parte de Deus, é Deus dizendo não matarás, alguns queiram se justificar ou não aceitar esse mandamento, dizendo que Deus mandou matar. É preciso que entendamos o que significa esse mandamento. Não matarás está dizendo que a vida do outro não pertence a você, não pertence a mim, ninguém tem o direito sobre a vida do outro, embora alguns assim pensem, embora alguns assim achem. Por exemplo, o próprio Pilatos, quando foi julgar Jesus, insistindo em algumas perguntas enquanto Cristo ficava em silêncio, ele disse: não me respondes?
Não sabes que eu tenho direito ou poder para te mandar prender ou te mandar soltar? E claro que ali ele estava também embutindo essa questão: eu posso te livrar da morte, da crucificação, eu posso fazer com que isso aconteça. E aí Cristo responde: nenhuma autoridade tu terias sobre mim se do alto não te fora dada. Ou seja, Jesus reconheceu a autoridade de Pilatos, mas mostrou para Pilatos que o próprio governador romano estava sujeito à autoridade maior que é o próprio Deus. Não matarás, portanto, é Deus dizendo: você não tem um direito sobre a vida do outro. E é claro que existem exceções, existem situações em que a pessoa, para defender o outro ou se defender, tem que atentar contra a vida do outro, tem que atirar contra o outro, tem que eliminar o outro. Assim, na defesa da família, na defesa de suas posses, isso acontece. Até mesmo os que são atores da segurança municipal, estadual, federal, nas guerras entre as nações, o soldado ele está sob comando. O soldado tem alguém sobre ele e ele ali faz o juramento de defender a sua nação, a sua bandeira, a bandeira do seu país. São situações diferentes. Deus disse para Israel: lutem contra aqueles amalequitas e elimine-os todos. Por quê? Os amalequitas haviam cometido erros e então Deus usou Israel como a justiça deles sobre aquela nação, como foi a Babilônia para com os próprios judeus em sua parte. Então nós observamos que esse não matarás tem a ver muito mais da relação do indivíduo para com o outro. Não haja a intenção, que não haja realmente o desejo. A gente sabe que no direito, quando uma pessoa comete um homicídio, existem as declarações, a questão do homicídio culposo e o homicídio doloso. São linguagens técnicas, jurídicas, para mostrar quando a pessoa matou a outra por acidente. A própria Bíblia fala isso. Uma pessoa está manuseando um machado ou uma outra ferramenta de trabalho e ela escapa, fere o outro e mortalmente fere a pessoa, então morre. Ou então, quando por acidente, a gente sabe disso, né? De pais que perderam seus filhos, né? Não teve a intenção, mas que agiram de modo inconsequente e cometeram o óbito do seu filho, da sua filha. É doloroso. Então, esse não matarás não entra nesse mérito. Embora, Êxodo 20:13 diz, não matarás, a Bíblia diz em Deuteronômio capítulo 5, verso 17, todo aquele que cometeu homicídio será levado a julgamento. Para quê? Para se saber se houve intenção ou não, para que se culpe ou que se puna o culpado e se libere o inocente. É muito claro. Mas Jesus vai além desse não matarás, como um ato, uma atitude contra o outro. Até porque quando alguém comete um homicídio doloso, com a intenção, geralmente os criminosos de diferentes, campos de ação, a pessoa de diferentes campos de ação, a pessoa pode, infelizmente, cometer muitos homicídios. A gente sabe disso. Pode no sentido de que ela tem essa condição, mas não deveria. Mas o que fica marcado para com o que comete o homicídio doloso, com a intenção, é que não há justificativa. No sentido, se a pessoa planeja, se a pessoa arquiteta, se a pessoa cria uma condição para atentar contra a vida do outro. A gente sabe que o assaltante, o criminoso, hoje em dia, por um celular, por um par de tênis, por uma carteira, por uma mochila, uma bolsa, por um carro, vidas são ceifadas. E o mais lamentável é até mesmo quando a vítima entrega para o criminoso aquilo que lhe é exigido. Ainda assim, a vítima é alvejada e morre. O feminicídio, que é essa questão do homem tirar a vida da mulher
porque ela o rejeita, porque ela quer romper relacionamentos, porque ela não quer mais dar continuidade a um relacionamento abusivo ou porque está vivendo sob ameaças ou traições. Bom, a verdade é que todo homicídio tem que ser o criminoso ou o seu praticante julgado para que fique claro a sua culpabilidade ou não. Mas o que Jesus coloca aqui, ele lembra aos seus ouvintes: ouçam o que foi dito. Vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados: não matarás, e quem cometeu homicídio será culpado. Eu, porém, vos digo. Quando Jesus diz assim, eu, porém, vos digo, segura na mão de Deus e vai, porque agora o negócio é sério. Jesus traz à mente dos ouvintes, à memória, o mandamento que eles conheciam lá do Decálogo e outros mandamentos. Mas agora Jesus, diante dos seus ouvintes, ele apresenta questões muito impactantes. Ele fala de coisas que trazem realmente maior responsabilidade. Ele disse, eu, porém, digo a vocês, que todo aquele que se irá contra seu irmão, e aí vem uma frase sem motivo, será sujeito a julgamento, será levado a julgamento. Por que quis falar isso? Porque ele diz assim, todo aquele, eu, porém, digo a vocês, quem se irá, e aí, em algumas traduções, sem motivo contra seu irmão, será levado a julgamento. Por que Cristo falou sobre ira, enquanto que o mandamento é não matar? É muito simples. Cristo falou para eles sobre o ato em si, mas ele também lembrou aos seus ouvintes e os alertou que o ato de matar começa na mente e no coração. Começa com a ira, com uma raiva. A ira em si não é pecado. Deus se ira, então não há ira santa e ira pecadora. O que a Bíblia diz é que a ira em si não é pecado. Efésios capítulo 4, a Bíblia diz, irai-vos e não pequeis. A diferença entre a ira de Deus, ou quando Deus se ira e nós nos iramos, é que quando Deus se ira, ele está sempre certo. Nós nem sempre temos razão. Outra coisa interessante é que quando Deus se ira e vai manifestar a sua ira, ou vai evidenciar a razão da sua ira e agir contra a pessoa que cometeu aquele ato, falou de forma indevida, porque a ira não é outra coisa senão a rejeição para com o que foi dito ou feito. Se alguém fez algo ou falou algo contra alguém que eu amo ou contra mim, eu vou me irar. Lembra de Moisés, que assassinou um egípcio que açoitava um contemporâneo dele, de Moisés? E aí, então a Bíblia diz que Moisés, irado, matou o egípcio e o enterrou. No dia seguinte ele viu dois hebreus brigando entre si, discutindo, e ele tentou apartar, e um deles disse, olha, você quer me matar como matou o egípcio? Ou seja, primeiramente Moisés se irou contra o egípcio, porém errou na sua manifestação. Quando Deus se ira, sempre tem razão, nós nem sempre. E quando Deus vai agir, motivado por essa ira, ele é misericordioso, ele não pesa na mão e nas palavras. Nós sempre nos excedemos, na maioria das vezes. Então Cristo fala, se você se irá contra seu irmão sem motivo, será levado a julgamento. Isso mesmo. A vontade ou o homicídio, que é o ato, a prática, começa no coração. Aquela ira sem motivo, aquela ira que não tem sentido, que não tem base, que não tem justificativa. Quando Deus viu que Caim estava irado contra seu irmão, disse, Caim, por que você está irado? Por que seu semblante, a sua feição, a sua face mostra uma raiva inconsciente? Por que você está assim? Então, Jesus aprofunda quantas brigas, quantas agressões verbais e físicas e quantos homicídios acontecem por causa de uma ira guardada que não é colocada, que não é apresentada, fica alimentada, fica armazenada, virando mágoa, virando ressentimento, virando ódio, até o desejo de vingança, e a vingança praticada gera a morte. A morte no sentido figurado ou gravemente no sentido literal. Se alguém
se irá sem motivo, será levado a julgamento. Mas a outra coisa que Cristo fala nessa passagem, são 3 situações que mostram que o homicídio começa no coração. Ele diz assim: e também qualquer que disser ao seu irmão raca será levado ao tribunal. E o que é raca? Raca é uma expressão que para nós não tem muito sentido, porque a raca é uma palavra no original aramaico. Então, raca quer dizer chamar alguém de louco, ou melhor, de tolo, alguém que não tem cabeça. Chamar alguém de raca é o desprezo. Ah, não vale nada. Ah, é um pé rapado, como infelizmente a gente ouve. Ah, é um zero à esquerda, não estou nem aí para o que vai falar. Então, chamar o outro de raca é agir com desprezo, com desdém, é não reconhecer o valor, não valorizar o indivíduo. É o que a Bíblia diz que Golias fez quando Golias, que tinha quase 3 metros de altura, viu Davi, um garoto de gentil aspecto, de estatura baixa, um pastor que estava ali com um cajado e a sua bolsa de pastor. A Bíblia diz que Golias o desprezou. E então Cristo fala: quem chamar o seu irmão de raca será levado ao tribunal. Isso mesmo. Por que você chamou o seu irmão de raca? Por que você disse que ele era tolo? Por que você o desprezou? Por que você achou que ele não vale nada, que ele não tem cabeça, que é mente vazia, que é um tolo? Então é assim, muitos problemas vão se agravando na relação dentro de casa, nas relações interpessoais, nas redes sociais. Quantas brigas por questões políticas. Eu me lembro que até mesmo no meio evangélico, que deveria ser um ambiente, digamos assim, onde certas questões deveriam ser evitadas pelo conhecimento da palavra de Deus, pessoas não se falaram mais umas com as outras, marcaram posição: aqui ao meu lado, ali é o seu, você, eu sou eu, é a minha verdade, é a tua verdade. Dentro de casa, parentes não mais se falaram por questões políticas, partidárias. Até mesmo agora, em plena pandemia, há um posicionamento inflexível, onde ninguém faz esse movimento de transitar de um lado para o outro. É na questão do futebol, da política, na área médica. As pessoas estão dizendo: você não vale nada, você é um ninguém, porque você não conhece, você não sabe, é um tolo. Pois é, as coisas começam assim, com brincadeiras, com ofensas, com agressões verbais, até que a coisa evolui para uma agressão física e nas discussões até mesmo no óbito. É assim, muita gente já perdeu a vida por causa de time, de religião, de política e outros temas mais. Então Cristo fala: aquele que chamar o outro ou o seu irmão de raca será levado ao tribunal. E aí, por fim, Jesus coloca então a terceira situação grave, onde indica que o homicídio começa no coração. E qualquer que disser louco corre o risco de ir para o fogo do inferno. Aí talvez você esteja pensando: como assim? Por que eu vou ser levado ao inferno ou lançado ao inferno só porque eu chamei outro de louco? Senhor, você está sendo muito duro. Está ficando pesado. Eu acho que há um exagero. Não, não há exagero. Jesus nunca mentiu e nunca foi injusto em suas palavras e atitudes. Se ele falou, é porque tem fundamento. O texto de Êxodo 20, como Deuteronômio 5,17, diz: não matarás, e todo aquele que cometer homicídio será levado aos tribunais, ou a julgamento. E aí então ele coloca exatamente essas questões mais profundas. Porque, vou repetir, também qualquer que se irá contra seu irmão está sujeito ao julgamento. Qualquer que chamar seu irmão de raca será levado ao tribunal, e qualquer que disser louco será ou pode correr o risco de ir para o fogo do inferno. A palavra fogo do inferno, na língua grega, é geena, ou na língua aramaica. A palavra geena
é uma palavra que deriva do Vale de Inom. O Vale de Inom era um lugar onde eram jogados as carcaças de animais, o lixo da comunidade, as coisas que não tinham mais valor eram jogadas. Mas, infelizmente, também naquele vale, no Vale de Inom, eram jogados e queimados os filhos dos adoradores de Moloque. Muitos homens e mulheres da época dos reis, rei Ezequias, rei Manassés e tantos outros, alguns reis incrédulos e idólatras em adoração a Moloque e a outros falsos deuses, queimavam seus filhos ali. Então, por causa do mau cheiro dos animais, dos dejetos e tudo mais, ali havia um fogo constante, havia uma fumaça constante. Então, para evitar o mau cheiro e aquela visão horrível, então o fogo ali não se apagava. A visão que as pessoas tinham, o Vale de Inom é um lugar fétido, melhor dizendo, era um lugar onde a aparência é degradante, o fogo estava constante. Mateus capítulo 3, quando João Batista estava falando sobre Jesus, disse: Jesus está vindo e ele tem a pá na sua mão e ele vai limpar a sua eira. O trigo ele vai guardar no celeiro, mas a palha será lançada no fogo inextinguível, falando do fogo do inferno. Então o Vale de Inom era um lugar que trazia essa memória, um lugar fétido, um lugar terrível, com imagens terríveis de corpos queimando, a fumaça e o fogo constantemente ali presentes. Então Cristo fala: não matarás é o mandamento, e quem matar será levado a julgamento. Eu, porém, digo a vocês, disse Jesus, qualquer que se irá sem motivo será levado a julgamento. Qualquer que disser ao seu irmão raca será levado ao tribunal, e quem chamar louco o outro vai correr o risco de ir para o inferno. Por quê? Porque as nossas ações começam com pensamentos, e esses pensamentos que são alimentados no coração. Por isso, quantos homicídios começam, ou quantas mortes começam nos relacionamentos? Vou te dar um gelo, não quero mais falar contigo, você é um tolo, você é um louco, não quero te ouvir, e assim as pessoas vão se distanciando uma das outras. E o pior, vão agindo umas contra as outras até chegar o momento de cometer um crime. Que Deus nos livre, que você seja uma pessoa que tenha compaixão pelas outras, que você não manche as suas mãos de sangue, nem alimente em seu coração o ódio, a aversão, a indiferença ou a rejeição para com outros. Ame as pessoas como Deus ama você. Amém? Eu quero orar nesse momento com você. Vamos orar? Deus, muito obrigado pela Tua palavra, que Teu Espírito Santo confirme no dia a dia a Tua palavra em nossa vida, que tenhamos a mente e o coração limpos e as mãos limpas, em vez de atentar contra a vida do outro, que sejamos, ó Deus, aqueles que vão lutar pela vida dos outros, como o Senhor deu a vida dele por nós. É o que nós pedimos e já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe.